56 milhões de pessoas têm demência ao redor do mundo e mais de 60% dos casos se concentram em países em desenvolvimento. Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelou que 54% dos casos de demência na América Latina podem ser prevenidos. E para entender melhor sobre esta doença, hoje eu converso aqui a partir de agora com o nosso neurologista, Dr. Iago Casimiro. Boa tarde, doutor Iago, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, fica à vontade. Doutor Iago, conta pra gente. Antes de tudo, eu gostaria de que você explicasse um pouquinho sobre esse tipo, né? O que é essa demência, né? Explica um pouquinho pra gente. Então, Marília, demência é um termo genérico. É como a gente chamar dor de cabeça. A demência, ela é basicamente um processo neurodegenerativo, que aos poucos vai degenerando o cérebro e a pessoa vai perdendo a capacidade cognitiva. A demência nada mais é do que um termo para especificar de uma forma mais neurológica a perda cognitiva. É basicamente isso, perda cognitiva com o tempo, e aí a gente chama de demência. Eu lembro que antigamente, né, as pessoas diziam assim: eita, que menino, tu é demente, viu esse menino? Ô, menino demente, né? Tem uns termos assim que às vezes, né, porque às vezes é meio desatento, tava meio desatento, então chamar, ô, menino demente, né? Tem esses termos, né, que às vezes as mães, os pais até falam, às vezes com as crianças, sem saber que às vezes é um outro problema que a gente já sabe. Agora tem autismo, tem TDAH, tem um monte de coisa agora, que agora tá vindo à tona. Então, assim, não é que às vezes a criança, sei lá, é demente, né, gente? Às vezes é porque ela tem algum outro tipo de transtorno, né, doutor? Isso. E também, né, é um pouco mais lento, ou desatento, ou enfim. Então tem isso também. Fala pra gente, vamos lá, quais são os tipos de demência que existem hoje, doutor? Então, existem vários tipos de demência. As mais comuns, a mais comum de todas é o Alzheimer. Certo. O Alzheimer é a que predomina, principalmente nas faixas mais idosas, né, da população. Existem outras demências também, como por exemplo a demência frontotemporal, existe a afasia progressiva primária. Cada uma começa em uma região específica do cérebro. E aí a gente consegue ter uma noção melhor de para qual demência aquela deficiência cognitiva está evoluindo. Porque, por exemplo, o Alzheimer é a memória, que a gente já conhece. Uma demência frontotemporal, o paciente pode começar com alterações de comportamento, com desinibição. Uma afasia progressiva primária, por exemplo, já é uma questão de linguagem. O paciente já começa a ter uma dificuldade de se expressar. É diferente já do Alzheimer, que começa com a memória aos poucos perdendo, e o paciente cada vez mais, a família vai percebendo que esquece fogão ligado, saiu de casa, esqueceu o caminho de volta, esse tipo de situação. Bora lá, o Alzheimer, né? Bora lá. Só atinge idosos ou a partir de que idade, né? Já começa a aparecer as demências? Porque tem gente que esquece desde cedo, já é meio esquecido. Então, se onde eu botei isso? Aí o povo já diz assim, esse menino tem TDAH. Aí a gente já fica sem saber, é TDAH ou já é um iniciozinho de um Alzheimer logo cedo? Tem gente que consegue ter Alzheimer mais cedo, né? Então. Só com a idade mais idosa. Teoricamente, o Alzheimer, em qualquer idade, a gente pode ter um quadro de Alzheimer, principalmente quando tem uma característica genética importante. Mas, predominantemente, é acima dos 60 anos. Certo. Abaixo dos 60 anos é muito raro. Aquelas pessoas com menos de 60 anos que começam a perceber que esquece, estou fazendo um trabalho, estou fazendo minhas atividades do dia, começa a fazer uma coisa, vou para outra e esqueço aquilo que eu estava fazendo antes. É isso. Isso é muito mais comum, está relacionado com questões como ansiedade, por exemplo, do que especificamente um Alzheimer. Até porque quem tem perda de memória, normalmente, sequer percebe a sua perda de memória. Porque pare para pensar, se você não lembra, como você vai lembrar que você não lembrou? Entendeu? Verdade. Então, normalmente, a ansiedade causa aquela falta de concentração. Então, você está fazendo uma coisa e a cabeça está pensando em 10 problemas que você tem na sua vida. Você vai fazendo aquilo no automático. É verdade. Quando você sai e você volta, você já fica, peraí, eu esqueci aqui o que é que eu estava fazendo.
entendeu? Exatamente. Doutor Iago, vamos lá. Quais são os primeiros sinais? O que é que a pessoa começa a sentir? Ou a gente que é da família, ou os amigos, a gente consegue perceber mais fácil. Quais são os sinais que eles dão? Então, vamos lá. Isso invariavelmente acaba dependendo muito do tipo de demência, Certo. como eu expliquei antes. Porque o Alzheimer, o primeiro sinal é o paciente começar a esquecer algumas coisas que antes não esquecia. E não só isso, mas isso começar a causar um impacto em sua vida. Entendeu? Porque uma coisa é você esquecer, mas você continuar pagando suas contas, continuar sendo independente, fazendo tudo como você fazia antes. Outra coisa é você começar a esquecer de pagar uma conta. Aí a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Cozinhava, não cozinha mais porque não lembra mais como faz. Então, é o impacto funcional. Para ser definido a demência, necessita que haja impacto funcional. Já em outros tipos de demência, pode ser que aí são menos comuns, pode ser o comportamento, que o paciente começa a ter um comportamento diferente, ele começa a falar sobre assuntos em horários inapropriados, no grupo da família, de repente, aquele idoso que joga uma mensagem que todo mundo fica, meu Deus, por que é que ele está fazendo isso aqui? Isso aí já chama muita atenção, entendeu? Já fazia primária, por exemplo, já é a linguagem, mas o principal para o Alzheimer é essa perda de memória. Porque tem gente que fala uma coisa, daqui a uns 10 minutos ou 15, fala novamente, pergunta novamente. Isso também é uma questão de esquecimento? Então, a gente tem que separar o que é memória do que é concentração, atenção. Sim. A memória, quando ela está prejudicada, você não consegue reaver aquela memória. Então, você prestou atenção, na hora você entendeu, você disse tudo bem, entendi. E depois você não consegue resgatar essa memória. Isso seria um problema de memória. Você vai perguntar novamente. Isso, mas você também, mas aí é que tá. Eu vou dar um exemplo que fica mais claro. Você fala assim, você tá com alguém em casa e diz, ei, pega ali um copo de água para mim. Sim. Aí a pessoa vai lá na cozinha E pega. Pensando em vários problemas da vida dela, bebe água, volta e não traz o seu copo. E aí você faz, cadê o copo de água que eu pedi? Verdade. E a pessoa vai falar, eita, esqueci de pegar, vou voltar lá e pegar. Isso seria mais uma questão de concentração. Isso. A memória, na hora que você perguntasse, ei, onde é que está a água que eu pedi para você ir buscar? Ele vai falar, que água? Você não me pediu para buscar água. Aí a gente já toma um pouco mais de cuidado para pensar que seja um problema de memória. Mas, enfim, isso precisa de todo um exame cognitivo a fundo para tentar entender de uma forma mais precisa o que é. Porque às vezes fica em um limbo assim que a gente tem uma dificuldade de definir exatamente, entendeu? É verdade. Quais são os fatores de riscos, né, modificáveis e como prevenir essa doença, doutor? Tem como prevenir? Então, existe um risco também? Assim, uma prevenção total, definitiva, a gente não consegue ter. Mas quanto mais reserva cognitiva você tiver, menor é a chance de você desenvolver. O que é a reserva cognitiva? Basicamente, seus conhecimentos e a sua inteligência, vamos dizer assim, como um todo. Então, sempre estar exercitando o cérebro, fazendo desafios, estudando, lendo, e não só o cérebro, mas o corpo como um todo. Sim. Até porque existem causas de demência, por exemplo, que eu esqueci de citar anteriormente, que é a demência vascular, que é aquela demência que se desenvolve devido a um AVC, por exemplo, entendeu? Devido à falta de oxigenação no sangue que pode ocorrer pela degeneração vascular do cérebro, que acontece por conta de pressão alta, diabetes. Então, esse cuidado com a saúde também é muito importante, porque a gente consegue, se não prevenir totalmente, mas postergar muito o início dessa demência. Bora lá. Existe algum exame que a gente detecta essa demência? Qual é esse exame? Então, aí a gente entra numa questão um pouco mais complexa. Certo. Porque o diagnóstico, por exemplo, do Alzheimer, invariavelmente ele é clínico. Ele, através da história clínica que a gente coleta junto da família, principalmente, porque o paciente, obviamente, vai ter uma dificuldade de falar para você, e do exame cognitivo, que são os testes que a gente faz com o paciente. A partir daí, a gente pede alguns exames que eles servem mais para afastar outras causas do que para dar o diagnóstico de Alzheimer.
Por exemplo, a gente pede uma ressonância, a gente já pode ver na ressonância alguns sinais indiretos do Alzheimer pela atrofia específica do cérebro. Sim, sim. Mas a gente pede muito mais, principalmente no início do quadro, para a gente ter certeza que não tem outro problema que pode estar mimetizando o Alzheimer. Entendeu? Por exemplo, uma deficiência de vitamina B12 muito importante, o paciente pode ter um déficit cognitivo. Algumas infecções neurológicas, o paciente pode ter déficit cognitivo. Então a gente pede esses exames para tentar afastar problema de tireoide. O paciente pode desenvolver problema cognitivo. Então a gente pede toda uma bateria de exames para afastar outras causas. Existem alguns exames, aí são bem mais caros e mais específicos, que existe hoje em dia todo um estudo para saber qual o grau de confiabilidade deles, mas aí eles já conseguem dar um diagnóstico um pouco mais preciso, que aí é com coleta de líquido, que é o líquido da coluna, com a coleta desses exames no sangue, que normalmente está mais até para a parte de pesquisa do que necessariamente no consultório do dia a dia. Só para a gente finalizar bem rápido, porque a gente já está com o tempo bem corrido, doutor, você falou das polivitamínicas, né? Os polivitamínicos, né? Tipo, vitamina B12, quais são os tipos de vitaminas que a gente deve ingerir para que a gente não perca a memória logo, para a gente melhorar cada vez mais. A vitamina B12 é um das. E o que mais que a gente pode estar tomando? Nós não precisamos repor vitaminas do nada, assim, só porque eu acho que vai fazer bem. Certo. A reposição de vitamina ela tem que ser feita de acordo com a sua deficiência. Certo. A principal é a vitamina B12. Certo. Os outros tipos de vitamina, por exemplo, a tiamina, que é a vitamina B1, pode influenciar também. O ácido fólico, que é outro tipo de vitamina B, também pode influenciar, mas isso a gente dosa no ambulatório. Se estiver baixa, repõe. Se não estiver, não tem por que repor. Entendeu? Só se tiver. Isso, se não tiver, porque ela não vai causar o Alzheimer. Ela pode dar um entendi. sintoma parecido com o Alzheimer, e aí a gente repõe, e a gente pensava antes era um Alzheimer, e vê que o paciente melhora da cognição. Nossa, maravilha. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Eu que a gente agradeço. sabe que é uma doença que está cometendo muita gente. A gente sabe também que tem a questão da genética, né? Que às vezes os pais têm, os tios, sei lá, a família toda tem, e acaba você tendo, né? Tem essa questão também da genética. Então, a gente tem que estar sempre com cuidado e se tratando, né? Tentando melhorar cada vez mais, lendo, fazendo com que a gente faça uma atividade física. Eu acho que também é uma coisa boa, a alimentação também é interessante. E é isso. Né? Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui, né? Esclarecer um pouquinho sobre isso. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Ora, gente, vamos a um pequeno intervalo. Não sai daí que ainda tem muita coisa aqui no nosso programa. O programa é rápido, mas ainda tem coisa aqui, viu? Saiu daqui não, já volto.